Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 2 ao 17 de março. Eu voltei, pessoas! Sim, estou vivo, estou aqui, olhando pra vocês. Sobrevivendo, né? Mas eu tô bem, é mentira. Sobrevivendo, né, no coletivo. Mas pessoalmente eu tô bem, tá tudo certo. Mais ou menos, né? Eu tentei postar esse vídeo ontem. Esse não, um outro. Deu tudo errado. Então estou eu aqui regravando esse vídeo pra vocês. Num novo lugar, né? Eu desci antes, eu ficava ali, agora eu tô aqui por enquanto. Tô testando algumas outras coisas. Mas é isso, muita paciência, vai subir esse vídeo se tudo der certo. Hoje já é o dia, não sei quando que vocês estão assistindo, mas hoje já é o dia da lua nova. Eu queria ter feito isso aqui ontem, né? Mas enfim, é isso, tem que ir aceitando. Temos muito a conversar, então pega a pipoca, vamos juntos, vamos analisar o que está acontecendo nesse mundo. A pessoa entra em retiro, né? Ah, sim, as coisas estão andando. De repente a pessoa sai de retiro, tem guerra mundial, pandemia com tudo, né? Gente, não posso nem entrar no retiro mais? Só não pode, a cidadã não pode nem entrar de retiro. Ai, gente, tem que rir pra não chorar, né? Então vamos lá, deixa eu explicar assim, a parte mais prática. Antes de eu entrar mesmo na história, daí a gente vai embora juntos. Essa semana é uma semana muito importante. E como eu tô falando de agora até a próxima lua cheia, que vai ser em Virgem, eu vou falar de tudo como um grande bololô. Mas os eventos astrológicos que a gente tem são os seguintes, né? Hoje, quarta-feira, é a lua nova em Peixes, no dia, que é 2 de março, né? Às 14 horas e 34 minutos do horário de Brasília. Então a gente tem esse evento, ele vai acontecer a 12 graus de Peixes, tá? Você tem que olhar onde que você tem peixes no mapa para você entender como que isso afeta você e não só pensar num nível coletivo de peixes. Legal, que é o que a gente vai conversar aqui. Então no nível prático, objetivo, você tem que pegar o seu mapa astral e aprender a fazer isso. Eu tenho umas playlists ali que eu explico para quem tá chegando agora. Você pode tentar entender o seu mapa, né? Demorou para começar a pegar o mapa individual e estudar. Gente, tem que fazer isso para poder, né, entender o que tá acontecendo no nível individual, que é como a astrologia funciona melhor. Agora, também o pessoal do manual vai acompanhando. Para quem não sabe, eu tenho um manual astrológico de planejamento astrológico 2022 que ainda tá disponível, que eu ajudo vocês a entender não só isso, como isso aqui é um detalhezinho, né? Tem todo um outro contexto assim que vocês têm que olhar no mapa individual e é maravilhoso. Então ele tem link aqui disponível. Então tem isso daí rolando. Agora sim, outra coisa que tá rolando, que é o mais assim, né, que tá fervendo. Tem Marte e Vênus, gente, estão juntinhos. Então eu já tinha falado de Vênus retrógrada, Ixi, tem toda uma novela mexicana aí pra trás, né? Então eu vou pegar da agora pra frente, porque senão eu tenho que contar a vida inteira. Daqui a pouco tem que ser longa-metragem pra explicar todo esse dramalhão que a gente tá vivendo, né? Marte e Vênus estão muito juntinhos no céu nesse momento, então a gente vai falar muito sobre isso. Então, no nível prático, amanhã, quinta-feira, que é dia 3 de março, eles vão estar em conjunção com Plutão. Exato, eles já estão em conjunção, tá? Mas a conjunção exata, no nível matemático, acontece amanhã. E no domingo, é muito interessante, porque daí Vênus e Marte vão ficar juntinhos de vez, matematicamente falando. E os dois vão ficar juntinhos em Aquário e não mais em Capricórnio, porque o encontro deles anterior foi em Capricórnio, ali na lua cheia em Leão. Legal, o que tudo isso significa, né? A gente vai mergulhar nisso nesse vídeo. Mas assim, os eventos astrológicos mesmo são esses dessa semana, então quarta, quinta e domingo. Agora, semana que vem a gente tá só na reverberação de tudo isso, então nas consequências de todas essas novelas aqui. Então, de agora, de lua nova até a próxima lua cheia, a gente tá integrando todo esse papo que eu vou ter com vocês aqui nesse vídeo, tá? Aí também tem uma coisa importante. Tem dois níveis que a gente pode analisar o que tá acontecendo. Então, a gente tem o nível pessoal, individual. Claro, daí vocês precisariam ter um mapa astral feito, etc. Mas isso seria, no mapa individual. Agora eu vou falar no nível também pessoal, que é Vênus e Marte, questão de afeto, emoções, etc. Então a gente vai falar bastante sobre isso, no nível mais psicológico. E eu vou dar uma comentada, obviamente, não tem nem como eu fugir, eu queria fugir, né? Porque, enfim, queria, mas não tem como fugir do que tá acontecendo no coletivo, porque o coletivo afeta muito a gente no nível também pessoal. Então, claro que eu imagino que vocês podem estar
tristes, preocupados, nervosos, ansiosos, aí o coletivo vai inflamando isso, aí no nível pessoal a gente também piora, e aí a coisa vai embora, né? Então a gente tem que entender como que eu lido melhor com tudo isso que tá acontecendo. Então vamos por partes, né? Vamos tentar entender toda essa novela aqui. Vamos falar primeiro o nível mundano, que é o nível coletivo. Lembrando que meu interesse não é no coletivo, não é política, eu não sou jornalista, eu não sou historiadora, então não vou me meter nisso. Eu gosto de astrologia psicológica, eu gosto do estudo da espiritualidade, tem pessoas muito competentes fazendo trabalhos por aí, tanto em português como em inglês, então tem bastante gente legal que vocês podem procurar. Mas o que vale a pena comentar, né? A gente teve a volta aí da pandemia, né, com alguma força aqui no Brasil. Eu não sei como isso tá, eu não sei como isso esteve, porque eu estava em retiro eu não tive acesso a nada e não fui muito atrás de me informar, só fiquei sabendo pelo que me falaram, porque eu tenho fugido bastante de ficar em contato muito com notícias. Sim, eu leio notícias, eu acho importante a gente saber o que tá acontecendo, mas eu leio uma vez ao dia e só, tá? Eu não fico sabendo o dia inteiro, lendo o dia inteiro sobre isso, porque eu preservo muito a minha saúde mental e eu acho que excesso de informação causa perturbação mental. Como assim perturbação mental? A gente fica muito agitado, porque a gente acha que a gente vai resolver alguma coisa se a gente ficar lendo, né, o dia inteiro sobre a guerra na Ucrânia, a gente tá resolvendo a guerra na Ucrânia. Não, você não tá resolvendo a guerra na Ucrânia se você ficar lendo notícia o dia inteiro e comentando na internet sobre isso. A gente tem que se informar, ver como que a gente pode, né, de alguma forma fazer algo, se a gente não puder fazer algo de alguma maneira prática. Eu sempre acredito que a melhor forma também da gente ajudar, também, não somente, mas também e principalmente, é fazendo trabalho de autoconhecimento, ser pessoas melhores. Você é melhor, quero ser uma pessoa mais integrada. Se eu for uma pessoa melhor, uma pessoa que, né, tá se conhecendo, que tá entendendo qual que é o dharma da vida, né, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu papel nesse mundo, e se eu tô fazendo isso bem, eu tô fazendo isso melhor na minha família, eu tô fazendo isso melhor com meus amigos, com os meus vizinhos, com a minha comunidade próxima, e dessa forma eu também, de certa maneira, tô ajudando o mundo. E algumas pessoas têm realmente um dharma, né, o propósito de ajudar de uma maneira mais coletiva, outras vão ser muito mais no nível individual. Sabendo o teu mapa astral, você vai saber se você é uma pessoa dessas, né, através do autoconhecimento, mas normalmente a gente já tá fazendo, a gente já tá, né, indo em direção a esse dharma. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas a gente vai. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Agora sim, pensando nesse coletivo, o que está acontecendo agora, que foi a volta da pandemia e essa guerra lá da Ucrânia, a gente está vendo aquele ressurgimento, né, das temáticas de Capricórnio. Então, como a gente teve aquele monte de coisa acontecendo em 2020, que eu não vou voltar aqui, não aguento mais falar essa história, e depois em 2021 também, fim de 20 para 21, a grande ênfase em Aquário, a temática Capricórnio e Aquário é uma temática que tá machucadinha, dodói. No zodíaco é assim, quando a gente tem um evento, uma grande conjunção, os alinhamentos e tal, é como se deixasse um machucadinho ali naquele espaço do zodíaco, né? Por exemplo, em Capricórnio. Então, como a gente ainda tá recente que teve essa conjunção de Saturno e Plutão, Júpiter e Saturno, 2020 e 2021. E a temática de Capricórnio e Aquário, que são os regentes, né, Saturno e Urano, eles estão em quadratura no céu. Então, assim, resumindo tudo isso, essa temática não vai deixar a gente tão cedo, e a gente ano que vem tem Plutão entrando em Aquário. Então, essa brincadeira tá longe de acabar. Então, por mais que a gente quer que o melhore, que o ano seja melhor, que as coisas sejam melhores, a gente não tem como a gente mudar a realidade de que tem certos trens que já partiram da estação e já estão a caminho, não tem muito jeito, tá? Então, o fato de que tem esse dodói aí em Capricórnio, né, como se tivesse uma cicatriz, não é nem cicatriz, ainda tem um machucado ali, né? Então, a entrada de Marte em Capricórnio é como se passasse alguma coisa em cima daquele seu dodói, e aí vem temática surgindo. Então, no nível coletivo, a gente está tendo essa experiência de Marte em Capricórnio, trazendo, né, volatilidade para estourar coisas. O problema é que ele vai encontrar com Plutão, então isso acontece a cada 2 anos, né? Marte ele encontra Plutão a cada 2 anos. O problema é que a gente já tá numa situação coletiva inflamada, né? Até aí Marte encontra Plutão, ali encontra Saturno a cada 2 anos, dá alguma coisinha. O problema é o contexto geral do que vem rolando. Então a gente tem nesse momento essa situação de uma guerra, de um conflito.
que é uma coisa que também é um subproduto do próprio Covid, né, de toda uma situação de instabilidade que vem sendo inflamada, principalmente também, por consequência também, da quadratura de Saturno-Urano, que tá operando, que é aquela coisa do velho versus o novo, e essa quadratura que foi 2021 inteirinho, volta no segundo semestre. Ela tá se desfazendo agora, mas ela volta no segundo semestre. Então tudo isso é um resultado. Fora isso, a gente ainda tem, né, ai, meu Deus. O fato de que todos os planetas estão andando para frente. Quando todos os planetas estão andando para frente e por novos graus do zodíaco, que é o que eles estão fazendo agora, a gente tem novas temáticas se formando. Então, guerra é uma nova temática, né? Essa guerra é nova, vamos dizer assim, né? Então, tudo que vai no segundo semestre entrar, né, que a gente vai olhar pela quadratura de Saturno e Urano, as temáticas, a trama tá se formando agora nesse primeiro semestre. Então essa é a parte prática. O que tá rolando exatamente agora, que é um pouco perigoso, é a conjunção de Marte com Plutão, que é sempre algo muito pesado mesmo, tá? Plutão é poder, são pessoas, né, de autoridade, que no lado positivo é uma autoridade positiva, né, uma autoridade que orienta as pessoas. No lado negativo são, assim, os Hitlers da vida, né? Então, e Marte, que é o guerreiro. Então, o encontro desses dois nunca é um encontro gostosinho. Em Capricórnio, né, porque Plutão tá em Capricórnio, a gente pensa mesmo nessas questões de autoridade literal, né? Pessoas em autoridade. Então, é isso aí, é a própria tradução. Então a gente não tá num período legal essa semana. Principalmente também vocês podem olhar na vida pessoal de vocês. Cuidado com conflitos, querer bater de frente. Não tá legal, tá perigoso. Esse aspecto ele favorece a autotransformação, lidar com coisas que estão debaixo do pano, querer se transmutar questões psicológicas. Para isso, esse aspecto ajuda bastante para a gente se auto-investigar e fazer algum tipo de renascimento fênix, né? Então, para isso, esse aspecto ajuda bastante, encarar certas coisas e transmutá-las. Legal. Então, no nível psicológico, isso é positivo, mas sempre vem através de algum tipo de dor, algum tipo de encarar alguma questão. Então, é isso, assim, né? Abre esse espaço psicológico aí de, peraí, o que eu preciso transmutar? O que tá aparecendo? Não é tipo assim, sentar e parar e pensar, o que eu preciso transmutar? Não, a coisa já tá rolando na vida. É esse o meu ponto aqui, né? Aí vocês têm que olhar essa questão que tá surgindo na vida, porque todo mundo, de alguma forma, deve estar vivendo alguma coisa aí, né? E aí olha pra essa questão e fala, peraí, aonde que tá? Lembrando, o setor Capricórnio é o setor dodói de todo mundo, de 2018, né, até fim de 20, é o setor que estava mais inflamado, né? Para mim, vocês bem sabem que eu sempre falo aqui, a casa 12, pessoas, provavelmente, a grande maioria do ascendente em Aquário, né? O problema é que tem gente que tem ascendente em Aquário lá no final de Aquário, enfim, que é na nossa casa 12. É um setor de muita introspecção e fechamento, né? Então, por isso que eu também tô tendo dificuldades de estar exposta, né, nesse período. Então, cada um tem que saber o que tá rolando para poder trabalhar melhor esse processo. Uma vez que isso passar, né, nesses dias aqui, a gente vai daí sim entrar na direção de Aquário, que é no domingo, que eu falei pra vocês. Então Marte daí entra em Aquário, mas aí ele vai encontrar Saturno e vai encontrar em quadratura Urano. Então não tem muito como a gente escapar. Mas a questão é, como que eu integro tudo que rolou de 2018 e 2020, agora através de um outro nível de experiência? São 2 anos, né? O que a pandemia me trouxe? Falo pandemia pelo contexto geral, né, gente? O que 2020 e 2021 trouxe? Quais foram as questões que eu trabalhei? Então, esse revisitar de Capricórnio é uma despedida, de certa forma, tá? Vamos nos despedir desse setor. Graças a Deus, que eu não aguento mais. Vamos nos despedir desse setor. Logo, logo ele volta, né? Enfim, em alguma hora ele vai voltar. Mas vamos integrar o que tá faltando, né? Então, assim, tá... Eu demoli a casa, tirei os escombros, mas peraí, o que tá faltando ainda aqui? Será que não tem uns tijolos enterrados, né? Então, nesse sentido, é um período excelente pra gente fazer essa finalização desse processo, né? E tudo isso vai estar muito linkado, gente, com o afetivo, que daí que eu vou trazer Vênus. Porque desde novembro, vocês sabem, Vênus está em Capricórnio, como ela retrogradou nesse signo, ela tá ali forever, normalmente ela fica um mesinho num signo, mas não, ela tá ali um tempão e os dois vão deixar Capricórnio no domingo.
Então lembra que eu falei da temática dos amores maduros, da questão do qualquer relacionamento que viesse à tona na Vênus retrógrada, ele tá passando por esse crivo, tem que passar pelo crivo do, peraí, isso daqui é um relacionamento que tem estrutura, como que eu me relaciono, será que eu sou maduro, imaturo, como é que eu lido com, né, com a praticidade da vida? Essas são as temáticas mais importantes que Vênus retrógrada em Capricórnio trabalhou. Agora as coisas estão se resolvendo e pulando os dois para Aquário, aí a gente começa a lidar de maneira diferente e quando esses dois chegarem em Peixes, os relacionamentos vão estar num outro nível. Então estamos no processo das relações tentando entrar em algum tipo de sintonia diferenciada. O fato dos dois se encontrarem em Aquário de novo, na lua cheia em Leão, se encontraram em Capricórnio e agora em Aquário, é tipo assim, tá, então avaliamos, fomos mais sérios na Terra, praticidade, e agora, que nível de amizade, que nível de que relação diferente que a gente pode ter, essa questão mais livre, né, dos relacionamentos que tem que trazer o quesito amizade, né, liberdade também pra dentro. Eu brinquei bastante disso no manual, eu expliquei, né? Quando Vênus chegar em Peixes e ela vai fazer uma conjunção linda com Júpiter e Netuno, isso tudo até abriu, essas temáticas de relação estão rolando. Até abril, Capricórnio, Aquário e Peixes tem toda uma temática assim, se costurando, sabe? É bem bonito de ver. Então, se esses relacionamentos passam por esse processo, né? Tanto para quem tá em relacionamento, como quem tá em possível relacionamento, como para quem também não está em relacionamento e tá trabalhando essas questões dentro de si. Porque Marte e Vênus, gente, é o nosso masculino e feminino que não tem nada a ver com o sexo, tá? Não tem a ver com gênero. Tem a ver com energia. Todos nós temos Vênus e Marte no mapa, todos nós temos masculino e feminino internamente. Então esses dois juntos estão trazendo a possibilidade de integração do nosso masculino e do nosso feminino. Isso se você tá ou não em relação, não importa. Mas e aí, né? Eu sei lidar com relacionamentos, eu precisei fazer uma reavaliação do que é relacionamento pra mim. Então, é importante que isso esteja em algum momento aí né, na tela mental de vocês, porque é inevitável que isso esteja sendo chamado, tá? Relações tóxicas e difíceis, eu realmente aconselho vocês a não estar perto muito de pessoas tóxicas, né? Evitar ao máximo. Mas, se você tiver que resolver coisas com pessoas aí, né? Enfim, resolva, não bloqueia, não elimina a pessoa. Só se isso for realmente colocar em perigo, né? Por favor, estejam longe de pessoas que vão colocar vocês em perigo de alguma forma. Mas assim, se tiver abertura pra resolver, pra, né, abre esse campo, resolve para que vocês possam seguir em frente como renascidos, vamos dizer assim, nessas questões de afeto. Essa semana é crucial. Semana que vem a gente vai estar na reverberação de tudo isso e essa temática de Vênus e Marte, desse encontro, das questões de relação, segue até abril, gente. Então isso é bastante importante. Cadê o caderninho, né, gente? Tem que anotar. Eu tô falando disso há tanto tempo, eu espero que vocês estejam percebendo, anotando. E eu quero muito saber do pessoal do manual, que eu tenho todo um dramalhão que eu fiz lá de vídeo sobre isso. Eu quero muito saber como é que foi essa Vênus retrógrada. Conta pra mim nos comentários, please, que eu tô curiosa. Maravilha. Então isso é Vênus, isso é Marte. Vamos ficar de olho em tudo isso que está acontecendo e ter muito trabalho psicológico, tá? A questão sexual aqui tá fervendo também, então encontros sexuais podem estar rolando para todo lado. Legal, deixa eu ver o que tá faltando falar sobre isso. Eu acho que sobre isso é isso. Agora, junto a isso, a gente tem essa lua nova que tá acontecendo no dia da gravação aqui hoje, vai ser agora à tarde, né? E, gente... são 3 os pontos que tem nessa lua nova. Obviamente já falei, que é a tripla conjunção de Vênus, Marte e Plutão, todo vapor. Isso coletivamente, né, gente, os conflitos de poder, agora esses dias são cruciais para isso. Uma coisa que eu vou comentar en passant, assim, né, eu não sei se vocês acompanham, alguns de vocês já devem saber, mas... País tem mapa, então eu sempre falo do mapa do Brasil, aqui, assim também, tudo en passant, mas todo país tem mapa, né? Porque quando aquilo foi instituído, aí é criado um mapa, então um casamento tem mapa, empresa tem mapa,
país tem mapa, legal. E aí os trânsitos, né, do momento vão afetando aquele mapa do país e vão tendo os eventos que vão acontecendo no país, legal. Então, Plutão demora 248 anos, posso ter falado esse número errado, mas é quase isso, para dar a volta no zodíaco total, né, a volta ao redor do Sol, legal. E aí, quando ele volta para a posição de onde ele estava quando a pessoa nasceu, ou o mapa, né, daquele país nasceu, a gente tem um retorno de Plutão. Retorno da gente, todo mundo conhece o retorno de Saturno, né, que é quando Saturno dá a voltinha e a gente tem aquele, né, famoso período da nossa vida ali pelos 29 anos. Mas Plutão, muito longe, né, 248, posso ter falado errado, ele dá a volta, então ninguém humano vai conseguir viver um retorno de Plutão. Mas um país sim, um país tem essa possibilidade de viver o retorno, né? E adivinha, gente, os Estados Unidos, o mapa deles aí foi feito em, sei lá, quando que foi? 1700 e pouco? Tá no retorno de Plutão deles exatamente agora. Então tem muito astrólogo gringo falando disso há muito tempo. É que eu realmente tenho um pouco de preguiça de astrologia mundana. Agora, o que é importante em relação a isso? Eu fui olhar, né? Óbvio que isso já vem se desenrolando há um tempo, mas a primeira conjunção exata de Plutão com Plutão no mapa dos Estados Unidos, que é o retorno, que é sempre, uau, um período muito forte, né? Não é toda a nação que sobrevive todo esse tempo, aconteceu bem no dia da invasão da Ucrânia. Acreditem. O que isso significa, Tiffany? Significa, na minha opinião, o que isso vai dar, eu não sei, mas que os Estados Unidos está implicado na história, por mais que ele não tá, né, ativamente colocando o dedo ali, mas não vai ter como fugir muito não, tá? Eu acho que logo logo os Estados Unidos de alguma forma entra nessa história. Não tô falando que vai ter guerra nuclear, eu não sei o que vai acontecer, mas de alguma forma ele tá ali implicado, tá? Me chamou muita atenção que a invasão da Ucrânia aconteceu no dia do retorno do Plutão, gente. Quais as chances, tá? Então tá implicado. Lembrando, gente, ano que vem Plutão entra em Aquário. Toda vez que Plutão muda de signo, que demora bastante, a gente tem mudança dos tempos, tá? Então, por exemplo, o fato de que Júpiter e Saturno fizeram também a conjunção deles a cada 20 anos, mudando o ciclo de 200 anos, em 0 graus de Aquário, Plutão entrando em Aquário ano que vem, esses dois só abriram as portas para Plutão entrar ano que vem, tá? A última vez que Plutão mudou de signo, que foi quando ele entrou em Capricórnio, que é de onde ele vai sair ano que vem, foi quando deu aquela bolha lá que estourou nos Estados Unidos em 2008, tá? Não estou querendo alarmar vocês, mas a gente precisa estar preparado e entender que nem tudo é tão lindo assim, tão fácil assim. Qual que é o meu conselho para vocês? Autoconhecimento. Gente, o planeta Terra, ele tem essas dualidades, ele tem essas questões, é bem versus mal. Esse planeta, pelo jeito, ele foi desenhado para isso, para que a gente pudesse encarnar aqui para viver essa dualidade, aprender através dessa dualidade, mas transcender essa dualidade, gente, parar de encarnar aqui. Então, enquanto vocês não perceberem isso e não começarem no processo de autoconhecimento, de evolução espiritual, perceber que tem uma espiritualidade, acredito que se você tá aqui, você já tá nesse caminho, né? Mas a ideia não é vamos resolver aqui, a gente tá até tentando, mas a gente pode pouco, né? No nível individual. Então, assim, a ideia é você ir fazendo o teu trabalho, pôr a máscara de oxigênio em você primeiro, faça o teu trabalho individual de autoconhecimento, evolução espiritual, para que você possa ir se emancipando e parar de encarnar aqui no planeta Terra, né, gente? Meta, né? Hashtag metas. Então é isso, a gente conversa sobre isso em algum outro vídeo. Agora, olha só, essa lua nova que acontece nos 12 graus de peixes, eu acho que eu já falei, mas só para reforçar, ela é um abre-alas, assim, porque esse ano a gente tem uma coisa bastante importante, que é a conjunção de Júpiter e Netuno, que vai acontecer no signo de peixes agora em abril. Então a gente já tinha entrada de Júpiter em Netuno, do finalzinho do ano passado para cá, então ele tá, assim, expandindo questões de peixes. Só que agora, com a lua nova acontecendo em conjunção com esse Júpiter, essa energia de peixes vai começar a ficar ainda mais forte e até abril isso daí também vai estar fervendo. Então, Capricórnio, Aquário e Peixes são os signos da vez, né? Então, aonde a gente tem esses 3 signos no nosso mapa astral, são os setores onde a coisa tá movimentada, né? E principalmente esse setor de peixes ali,
bastante energia de expansão, de abertura, mas a gente precisa entender isso com o tempo, tá? Não é assim, ai, nossa, fiquei milionária, Júpiter tá na minha casa 2, tô milionária. Não é isso, tá? Mas essa energia, ela tá se abrindo. A conjunção de Júpiter com Netuno vai expandir muito a nossa questão de espiritualidade. E é esse o meu ponto aqui com essa análise da Lua Nova. Hoje é um dia muito importante, não é um portal, né? Tudo é portal hoje em dia, nada contra portais, né? Mas eu não sou muito de falar portais. Mas a gente tá nessa Lua Nova, né, se preparando para essa energia de peixes que tá agora entrando com força total. E peixes é a temática, né, do amor incondicional, do Salvador, do Messias. E na sombra ali, né, na energia mais negativa, a gente tá pensando no vitimismo, naquelas enganações. O peixes tem muito isso, né, daquela energia meio camaleão que engana, né. Por isso que normalmente atores muito bons, eles têm um Netuno muito forte no mapa, porque eles têm essa capacidade de ser camaleão. Então, a gente não pode esquecer, né, o fake news da vida e também a questão espiritual muito forte. A gente sempre vai estar na dualidade aqui no planeta Terra. Gente, não esqueça. Ai, Júpiter e Netuno em peixes, super Xuxa contra o baixo astral. Não, né? A gente não tem isso daí. Ai, vai ser tudo do bem. Não é bem assim. Então, mais as temáticas de peixe estão com muita força. É a hora de conectar com a espiritualidade. A gente tá num momento, assim, que é ideal para vocês irem além, sabe? Buscar coisas. O que é espiritualidade, gente? É acender incenso? Não. Também é, porque eu acendo muito incenso. Mas é mais essa busca de si mesmo. Entender que vocês estão no corpo, mas não são o corpo. Que vocês têm que tratar esse lugar corpo, né, como um templo, no sentido de autocuidado, né, de preservação, mas de transcendência. É através do corpo que a gente vai transcender o corpo, né? Então, é buscando ferramentas, meditação, yoga. Eu sou dessa linha. Não sei o que você faz, né? Cada um vai por um lado. Mas é essa busca de si mesmo que é bastante importante. Não é de ficar resolvendo a vida prática, mas é uma busca de uma transcendência através da vida prática. Essa é a maneira que eu vejo, tá? Então essa lua nova aqui, ela favorece muito a abertura desses campos. Então ela acontecendo hoje, vocês não precisam fazer necessariamente algo hoje, mas vocês precisam dar uma olhada para essa parte, né, de vocês, que é esse eu espiritual, e do nível, né, descendo um nível a mais, assim, de interpretação, em que setor da vida vocês têm esse peixes para poder entender qual que é a área da vida que tá nessa abertura muito grande e que vai ser ainda mais enfatizada quando Júpiter encontrar Netuno em abril, tá? Então, olha, se não sabe o que é, como é, entra lá nos links que eu falei da playlist, tem meu manual para vocês entenderem isso daí melhor. Junto a isso, que tá acabando meu tempo aqui, juntando Plutão, Marte e Vênus com tudo isso em peixes que tem agora, gente, é fervilhar de emoções, de sensações, de intuições. A gente tá telepático, a gente tá intuitivo, a gente tá acessando coisas. Então, pode ser que vocês acessem ideias, pode ser que vocês acessem vislumbres do futuro, não sei, tá? Mas a anteninha tá ligada e vocês podem estar recebendo muitas informações que vão ser pertinentes à vida de cada um. Então, só você sabe o que você vai intuir. E claro, né, que adianta tá ali fazendo um monte de coisa, tá negativo, tá pessimista, tá bebendo horrores, tá se alimentando mal. Claro que a intuição tá toda poluída, né, gente? Então, a gente tem que também se trabalhando e se purificando sempre pra intuição tá bem, né? Xingando todo mundo o dia inteiro ali com raiva e ainda querendo estar com a intuição bem trabalhada. Então, né, observe. Agora, por último, pra terminar, a comunicação tá péssima, tá? A comunicação até segunda-feira, a comunicação não tá legal, principalmente hoje a comunicação tá péssima. Então é muito mais no nível intuitivo do que no nível intelectual. Pode ser que todo tipo de bate-papo esteja truncado, difícil, né? Por causa da conjunção de Saturno com Mercúrio. Mas até segunda-feira isso já tá meio que desfeito. Então foca mais no nível de comunicação telepática e emotiva, afetiva, do que necessariamente de palavras concretas, mas se for precisar fazer desse nível, que seja mais estruturada, mais séria, uma conversa mais séria com as pessoas e com a vida.
Amados, é isso. Estou de volta. Deixe comentário, eu tava com saudade. E eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!